Fungicultor, fungicultora, essa aula daqui você vai receber o ouro. Realmente nunca mesmo, sinceramente, nunca fiz uma aula tão completa para pré-requisitos de produção, para você começar um cultivo. Você está pensando aí, aliás, acabou de responder um questionário, um formulário, até extenso. Está querendo saber se sua propriedade é viável ou não? A gente vai responder tudo nessa aula, beleza? Então, meu nome é Igor, sou um pequeno para médio produtor de cogumelos na região sudeste do país e vou te falar, além de pré-requisitos, te falar como que eu comecei a escalar o negócio, sair de renda extra em 2018 e começar a escalar grandes consumidores e começar a atender parte da minha região que tem mais de 350 mil habitantes, beleza? Mas antes disso, queria até te fazer uma pergunta, né? Você tem certeza que vai seguir além, vai ver um vídeo aqui de um rapaz, de um jovem que, enfim, quebrou 3 vezes ao longo da vida, que é carioca, mas faz agronomia, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Já fui lá para o Mato Grosso e eu virei um totem. Eles só conheciam um carioca, e era eu, e que não entendia nada do cultivo. Então, você tem certeza que vai seguir adiante? Se sim, eu vou te dizer aqui em 20 segundinhos o que eu já aprontei da minha vida para quebrar 3 vezes, sendo que 2 delas foram no cultivo de shiitake. Mas, bom, entrei em agronomia aqui em Viçosa, aliás, uma das maiores universidades de ciências agrárias do país, né? Falar que é a maior 10 vezes seguidas no Brasil, uma das mais fortes da América Latina, do mundo, eu acho que é arrogância não comentar das outras, né? UFLA, UFSCar, a UFPEL, e poderia citar aqui várias outras, né? Pelotas, São Carlos, que é de São Paulo, tem Lavras, que é de Minas Gerais, também tem a UFES, do Espírito Santo, e por aí vai. Tem várias outras que eu recebo e busco materiais de cultivo ou materiais de agronomia e agricultura aqui na internet, então vale a pena citar. Mas a UFV realmente é uma das mais fortes do país e vou tentar aqui representar um cadinho para vocês, né? Só falando que eu passei boa parte do curso, né? Estão me ligando, mas não agora. Segurem um pouquinho, rapaz. Bom, eu passei parte do curso no laboratório. Trabalhei em alguns laboratórios, né? E fui parar realmente em alguns congressos latino-americanos e tudo mais, aprontando um pouco. Mas foi realmente uma experiência muito boa. E eu vi que eu não queria ficar em laboratório, queria executar um pouquinho mais, fazer um pouquinho de história. E aí é por isso que desde então a gente teve muitos altos e baixos financeiros e 2 deles foram com o cultivo de shiitake. Essa bandeja aqui no meio da tela é a bandeja da Serra Fungi, né, que a gente desenvolveu e várias dessas fotos, tirando a que eu estou aqui em cima, é da propriedade. Isso daqui é de uma propriedade da nossa cidade, de um parceiro nosso, mas não é nossa, só esclarecendo. O resto das fotos aí, ou no meio das fotos, ou então os cogumelos no meio, são da nossa propriedade. E realmente é bem bacana, desde 2018 que a gente começou um cultivo, né? Então eu já quebrei com o cultivo em toras e com o cultivo em blocos. E depois a gente ajustou alguns parafusos que eu vou inclusive dizer eles aqui na aula de hoje para acertar a produção e as vendas da nossa propriedade. E a terceira vez, é bem legal falar disso, né? Eu já tive uma empresa que foi para lá no Vale do Silício em 2019, no BSV, Brasil at Silicon Valley. E a gente conheceu esse senhorzinho aqui, ó. A gente não, a empresa, né? Eu não tive o prazer de falar pessoalmente com ele, mas esse senhorzinho, cadê meu dedo? Pra cá, ó. Esse daqui, não sei se você conhece, é um rapaz que é humilde, mas brincadeiras à parte, né? O Jorge Paulo Lema é o segundo homem mais rico do Brasil e tem várias instituições parceiras, sem falar de política, né? Sei que tem pessoas que aprovam, que não, mas tem instituições a qual eu já fui partner e aí chegou, enfim. É uma história à parte, se você quiser saber, em algum outro momento a gente bate esse papo. Vamos agora para os cogumelos, beleza? Então, se você ficou aqui, vamos falar antes dos pré-requisitos de onde que ele é. Porque, principalmente, para saber os requisitos, para saber o que ele é afim, tem que saber de onde que ele veio. E os cogumelos foram relatados pela primeira vez na China, em 1100, na dinastia Sung. Né? Na verdade, possivelmente que não foi alguma pessoa do governo ou do império daquela época, deve ter sido algum lenhador que, mais depravado, foi desviado do caminho e falou, vou comer esse trem aqui que parece uma madeira. E possível que ele tenha achado em alguma das árvores tombadas nas florestas temperadas asiáticas e ele comeu aquilo ou in natura ou refogou, fez alguma forma, não morreu, levou para a família
levou para o povoado gostou e aquele alimento, até 1900, era principalmente sazonal. Então ele surgia conforme algumas condições que a natureza provia. Agora vocês me ajudem, eu não sei esse verbo em específico, mas que a natureza entregava. Então, o humano, até 1900, não sabia reproduzir os cogumelos com eficiência, os cogumelos shiitake específico. Mas de 1900 para frente, o cultivo de shiitake se universalizou. E por que disso, né? Gera uma dúvida a mim, a você e possivelmente que a todos. E na verdade o que acontece é que juntar evidências empíricas verificáveis foi a chave disso tudo. O que eu traduzi aqui? Eu traduzi a ciência, é literalmente isso, juntar em pesquisas de base, entender quais madeiras são eficientes, quais madeiras que ele já nasce, né? Olhar a natureza e tentar reproduzir, com base nisso que a gente consegue desenvolver aí em 1900 na primeira década de 1900, né, no século 20, a gente consegue desenvolver o primeiro método eficiente de cultivo, que é o cultivo em toras, o cultivo mais rústico, e o que eu vou falar aqui para você. Só um pouquinho de história, né? Sei que você já quer saber sobre os pré-requisitos, mas o cultivo em blocos ele surgiu na segunda metade do século 20 e ele é um cultivo que tem vários poréns. Ele tem alguns pré-requisitos que exigem capital mínimo, condições muito mais específicas de clima, né? Temperatura, umidade relativa, luminosidade, teor de CO2 e por aí vai. E por isso que eu vou dar enfoque nesse, que é o método específico para renda extra, específico para você começar em seu tempo livre, começar como uma atividade mais prazerosa e vislumbrar e poder escalar para grandes oportunidades. Então, o método, como eu te disse, com um investimento inicial muito reduzido, menos de R$1.000 você pode começar uma produção, na verdade, menos de R$600 você já pode iniciar um cultivo, e a gente chama esse cultivo de cultivo teste, cultivo primário, né, para você perceber se você é afim na área ou não. Enfim, tem um retorno financeiro um pouco mais rápido por não ter um investimento, uma requisição de capital inicial mais alta. Então, tem baixa barreira de entrada, pode ser feito sem estrutura alguma, ainda que seja bom você ter pelo menos um toldo ou algum local coberto para parte da sua produção, ou então pelo menos copas de árvores. E além disso, você consegue ter uma inserção mais facilitada no mercado. Depois que você começa o cultivo, mesmo que não tenha colhido nenhum cogumelo ainda, ele está para ser colhido daqui a alguns meses para frente. Você já começa a conversar com donos de restaurante, donos de mercado, feirantes, cestas orgânicas, começa a conversar com vários desses empresários ou até clientes pessoa física, e você já vai começando a fazer vendas e agendar vendas, agendar entregas antes mesmo de ter colhido seu primeiro cogumelo. Então, por isso que eu vejo que no mercado a barreira de entrada é muito mais facilitada do que o outro tipo, que é o cultivo em blocos, que exige aí um estudo de viabilidade, né, um plano de negócio bem mais robusto e por aí vai. Primeiro de tudo, agora sim, sobre os pré-requisitos que você já está esperando há uns 5 minutinhos. Primeiro pré-requisito é a temperatura. E a temperatura, eu vou falar da ótima, então eu vou falar de uma temperatura propícia para o cultivo, a temperatura tolerável, aliás, adaptável. Você pode fazer pequenas adaptações de baixo custo, que aí sim vai viabilizar um cultivo, ou aquela região que é inviável, e aí eu te falo, com todas as letras, não começa. Eu, pelo menos, te aconselho a não começar. Você pode começar e fazer minha cara ser quebrada aqui ao meio. Tomara que aconteça isso, mas eu realmente aconselho que você não comece, porque pode ser que os fornecedores de semente da sua região sejam muito longe, você vai pagar um frete absurdo, você vai ter que fazer várias adaptações. Então, para o cultivo de cogumelo shiitake, focado aqui no cultivo de shiitake, pode ser até o shimeji, mas vamos falar do shiitake específico, que abrange, enfim, umas 5, 7 vezes mais vendas, pelo que eu percebo, pelo que os clientes que a gente acompanha percebem, sobre vendas de shimeji. Sei que na prática o cultivo dos dois, eles teoricamente se equiparam, mas eu vejo bem mais shiitake no mercado, bem mais consumo, a gente vende os dois. Indo direto ao ponto, de 18 a 28 graus, o que é isso? É a temperatura que é aceitável? Não, é a temperatura ótima, que está em literatura, inclusive nos livrinhos aqui. Deixa eu ver se eu acesso aqui. Só não pode cair meu canivete ali.
senão tem que comprar outro. Esse livrinho aqui, ele serve de base para muitos estudos e para a gente começar produções ou começar consultorias, que é o livro de cabeceira do cultivador de shiitake, do fungicultor. É Mushroom Growers Handbook, edição 2, e tem disponível na internet. Isso daí é da edição do Mushworld, que são... tô falando inglês direitinho, mas enfim, você pode até acessar e tudo mais. O ponto é que essa temperatura é o que eles citam. Mas o que pode ocorrer, e eles até têm um capítulo específico sobre o cultivo no Brasil, que é bem interessante, mas o ponto-chave é, aqui em verde, já indo direto ao ponto, você vai ter muita facilidade no cultivo. Região sul e sudeste é mais facilitada. Tem até mais fornecedores de sementes, você vai pagar um frete muito baixo. Se você tiver aí uma propriedade próxima a você, que fornece eucalipto, alguns tipos de eucalipto que evitam ser aqueles específicos que tem problema com cogumelos, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, só para não estender a aula. Enfim, se tiver esses fornecedores de eucalipto, pronto, você juntou o queijo com a goiabada e aí você consegue fazer um cultivo com realmente muito pouco investimento inicial. Já as regiões em amarelo, eu vou falar isso aqui de trás para frente, então. Regiões ao norte, eu não aconselho, eu acho que é realmente mais complicado, questão de frete, questão de temperatura. Para mim, sendo direto ao ponto, escolhe outra área, vai para outra atividade que pode ser também prazerosa. Eu realmente falaria para você puxar o freio de mão e não começar esse cultivo se você estiver numa localidade em vermelho. Localidade em amarelo agora. Isso daqui, é lógico, pode variar porque o clima, a temperatura especialmente, varia de acordo com o sombreamento. A incidência solar direta ela é muito determinante na temperatura. Então, aqui, dentro desse escritório, eu estou numa temperatura de 20 e poucos graus. Se eu for ali no campo, se eu for num dia de campo e não tiver nenhum toldo, eu vou pegar aí uns 35, vou pegar mais. Estou falando de temperatura percebida, certo? Quando a gente tem... pode até estar parecendo que eu estou falando besteira, mas isso daí realmente acontece, inclusive no solo. Na superfície do solo, quando a gente tem uma palhada aqui, uma capineira que acabou de ser cortada, aquela palha seca. Se a gente tem um solo com palha seca, ele pode ser que atinja os 30 graus. Retirando a palhada, limpando o terreno, coisa que acontece muito recorrente aqui em Minas Gerais com os produtores, tem o costume de limpar o terreno, deixar tudo, só o solo à mostra. Essa mesma camada de 0 a 5 bate aí cerca de 65, 68 graus Celsius. Então é muito importante a incidência solar. Por isso, indo direto ao ponto que nas regiões em amarelo é interessante você pensar em algumas adaptações. Sejam elas adaptações na esquerda, adaptações mais caras, mais robustas, mas de longe você precisa fazer um trem igual a esse. Não precisa fazer uma estrutura, um galpão com pé direito de 5, 7 metros. Você pode fazer simplesmente o quê? O que está a cena à direita mostrando. Você pode jogar sombrites nas regiões que a copa das árvores não consegue impedir a incidência solar direta. Você pode manter a umidade com mais frequência. Você pode levar uma mangueira até a sua região. Então, algumas adaptações bem simples já conseguem atingir o fator de adaptação que o cogumelo exige. Nas regiões em verde, vamos lá, essas daqui são as mais interessantes para o cultivo. Isso porque, além de estarem mais próximas de fornecedores de semente, pelo menos que eu conheço, inclusive a lista de fornecedores, não é a lista do Brasil, mas é a lista que eu conheço e não coloquei nenhum ali por causa de dinheiro. Na verdade, se você conhecer outro, pode falar comigo que eu coloco ali. Só coloquei realmente porque no Google a gente não acha essa lista bonitinha. Então, sequer a gente acha alguns fornecedores pelo Google. Mas o ponto é que, ainda que você esteja numa região em verde, é interessante fazer algumas adaptações, porque caso o cogumelo pegue chuva a pino, enfim, quando ele estiver surgindo, estiver frutificando das toras, é interessante que você tenha pelo menos esse lote, essa parte pequena da produção que está produzindo os cogumelos, você tenha ela em algum local enfim, evitar pegar chuva nesses cogumelos. Agora vamos para o ponto 2. É uma pergunta muito forte, né? E onde que eu vou vender esses cogumelos? Isso é uma pergunta muito recorrente e também pode ser uma dificuldade para você começar a sua produção. Ou pode ser uma oportunidade, principalmente.
O cultivo de cogumelos aqui no Brasil, você pode até pensar que ele é uma oportunidade muito interessante e realmente um empreendimento potencial muito valioso, e de fato ele é. Aqui na pesquisa, eu estou em cima da fonte, né? A minha imagem está em cima da fonte. Essa fonte é de 2013, se eu não me engano, a ANPC, Agência Nacional de Produtores de Cogumelos. Aqui, por essa fonte, por fontes mais atuais da Aralai de Urban, lá da Embrapa, pesquisadora sobre o cultivo de cogumelos, enfim, a pesquisa, o dado mais atual de 2018, ela fala em 288 gramas por pessoa por ano, isso daí no consumo anual per capita, né? Cultivo de cogumelos, no consumo de cogumelos. Então aqui a gente tem uma comparação de cerca de 30, 40, 50 vezes menos do que outras regiões do globo. E o que é essa barra que está aparecendo aí na lateral direita? Isso daqui é um cliente fidelizado da Serra Fungi, que na verdade ele consome o dobro, mais do que o dobro, aliás, do consumo médio dos asiáticos, enfim, dos países orientais. E por que isso? Antes de falar por quê, vou mostrar aqui um áudio, primeiro de um comprador, e segundo vou mostrar um áudio de um fornecedor, de um produtor de cogumelos falando do mercado. Vamos lá? Então, primeiro eu posso mostrar o segundo, eu vou ouvir e vou citar o que ele está falando para vocês. Só por questão de privacidade, né, produtores de cogumelos não são vários que a gente tem ao longo do Brasil, por isso eu vou fazer essa sequência. Na verdade, assim, tem alguns fornecedores meus aqui, né, que eu costumo comprar, só que ultimamente a qualidade caiu muito, não está tendo como pegar, está chegando muito shiitake mofado aqui, alguns, né, assim, sem condição. Então esse fornecedor, beleza, ele fala mais, vou adiantar o áudio. Cortar assim, meio que da minha lista. Ele cortou da lista dele, né, de produtos. É uma indústria que está procurando 100 quilos semanais de cogumelos, só resumindo, veio até a mim. O que a gente fez? Eu não consegui atender porque ele é de São Paulo. E eu mandei para a comunidade de fungicultores, que é um dos bônus da capacitação, que possivelmente você saiba que a gente tem uma capacitação online. Eu vou te mostrar lá no fim, se fizer sentido para você. Mas é isso que eu quero aqui mostrar. Eu quero falar dos pré-requisitos para saber se faz sentido, e aí eu te mostro. Faltou mostrar o segundo áudio. Bom, então esse é um produtor de São Paulo e eu mandei esse cliente para os fungicultores e eles foram lá fracionando nesse volume. Nenhum deles conseguia fornecer 100 quilos semanais, então fracionaram o pedido. Eu inclusive mandei para outros amigos produtores e eu acho que ele já está comprando os cogumelos. Foi há uma semana atrás que eu recebi esse áudio mais ou menos. Irmão, bom dia, tranquilidade e você? Pô, cara, tá uma guerra de shiitake no mercado, cara. Parece que essa galera de São Paulo não tá cultivando muito, eles que eram fortões no cultivo. Então, pô, tá chovendo cliente, cara, tô desesperado, tentando arrumar mais shiitake, tentando cultivar mais, que tá difícil. Vou ter que deixar esse cliente no stand-by. Esse daqui é um produtor parceiro nosso, ele tá pedindo arrego, mas brincadeiras à parte, é um rapaz que tem uma pegada de vendas muito forte, e ele já produz uns 700 quilos por semana. Realmente não faz renda extra, na verdade ele emprega pessoas, é um cultivo que realmente toca com muito gás esse empreendimento. Bom, mostrado isso, eu vou falar agora um pouco dos clientes que a gente aborda, que eu vejo que são os clientes quentes, são os clientes que já compram, mas eu preciso te mostrar aqui atrás, no gráfico que eu acabei de te mostrar, os clientes potenciais, ou seja, as pessoas normais, que podem comprar cogumelos, são muitas. Possivelmente que elas estejam esperando, ou elas não sabem que elas estão esperando, um produtor falando, olha, eu forneço cogumelos a quilômetros de você, ou então a menos de 1 quilômetro de você, e eles são os mais frescos que você vai ver. Esse daqui é um produto sem igual, que você já não vê cogumelos, e eu forneço eles mais fresco possível. Você vai estar cortando os cogumelos, ouvindo eles instalando aí no seu prato, enfim, na sua tábua para refogar os seus cogumelos. Então, basicamente, eu acredito que o mercado minerável, o mercado a ser explorado, é muito grande. Só citando aqui, grandes restaurantes italianos, japoneses principalmente, veganos, vegetarianos, gourmet, fit, todos esses que têm uma pegada mais natural, o que está surgindo muito, esses são propícios para você já vender, não precisar se esforçar para fazer uma venda. Possível que ele compre de outros estados, de fornecedores de outros estados,
e você já pode fechar essa venda simplesmente colocando o dinheiro do frete. E também o valor do seu produto vai ser muito maior, porque ele é fresco, diferente de produtos de outros estados, né? Cogumelos de outros estados, você pode colocar esse valor todo no seu bolso. Além disso, redes grandes de supermercados, tem redes que compram 20 quilos por semana, isso em bandejas de 200 gramas, B2 funda, né? Aquela bandeja de isopor, e você pode vender para vários dessas redes de supermercados que possível que não tenham cogumelos nas suas prateleiras, nas suas gôndolas. Além disso, microcozinhas de aplicativos é um ponto também bem forte. Por quê? Porque na pandemia surgiu e cresceram, se estabeleceram muito forte essas cozinhas que não têm uma praça de alimentação, não tem um local para consumir, né, presencialmente, é só por delivery. E você pode fornecer para eles também, principalmente aqueles pratos que atendem ao público vegetariano e vegano. Esses pratos justamente podem aumentar o ticket da pessoa e vender cogumelos para vocês. Além disso, um polo de influenciadores também pode receber por permuta e mostrar nos stories, nas redes sociais, pode fazer vendas e fazer você adquirir cliente pessoa física, que esse daí é o ponto-chave, né? Cliente pessoa física e rede de supermercado consomem cogumelos com um preço bem elevado, porque eles recebem cogumelos numa quantia bem menor, né, do que restaurantes, do que sacolões e por aí vai. Eles consomem geralmente em 200 gramas. Você pode colocar uma margem bem mais alta e realmente ir reinvestindo seu capital nesse empreendimento, nessa renda extra que pode crescer com você. Aqui falando da nossa estratégia, né, o que a gente começou e o que a gente focou desde o início. A gente tem sim um portfólio de atendimento ao público, então a gente, como é que eu posso falar? A gente também atende restaurantes, sacolões, redes de supermercado, mas a gente focou desde o início em fazer marca e conseguir vender para a pessoa física a um preço alto. Então desde o início a gente começou o Instagram, você não precisa fazer isso, mas principalmente entregar a solução, educar o cliente desde o início para que ele tenha sucesso e ele queira comprar mais vezes ou até com frequência determinada já, até se tornar um assinante do clube de assinatura para consumir seus cogumelos toda semana ou de 15 em 15 dias. Então aqui é um e-book de receitas, inclusive esse e-book pode estar disponível na próxima página, caso você queira também já começar um cultivo e vislumbrando uma oportunidade, vislumbrando fazer um negócio a partir disso. Ele está disponível sem o logo da nossa empresa. Eu deixei lá um preço bem baratinho, só para caso você queira já avançar nesse empreendimento. Mas aqui o que a gente faz? Na primeira venda, só deixando bem claro e transparecendo totalmente, né? Não tem estratégia melhor do que aquela compartilhada, tem muito mercado disponível e é por isso que eu não tenho receio nenhum de apresentar aqui. Na primeira venda, a gente entrega imã de geladeira e e-book para as pessoas se educarem e quererem fazer a segunda compra. Ela vai olhar o e-book e vai ver, vou fazer essa receita. Ou então ela já esteja pensando em fazer uma receita. Possível que ela chegou a você por causa disso. Na segunda é que você tem que dar sugestão. Por isso, na segunda venda a gente dá uma sugestão pelo WhatsApp. Olha, fulana, tá um friozinho, é muito bom tomar um vinho comendo, por exemplo, torradinhas de cogumelos, torradinha de shiitake com cream cheese, por exemplo. Isso na frente da lareira ou por aí vai. Dando um exemplo para você. Você pode dar uma sugestão e, além disso, dar uma dica de armazenagem. Olha, aquele cogumelo que sobrar, você corta, refoga e bota no congelador e aí ele vai durar tantos meses e não 15 dias, que é o tempo de prateleira. 15 a 20 dias é o tempo de prateleira do cogumelo que acabou de ser colhido. Na terceira venda, você já pede uma informação para a pessoa que acabou de comprar de você. Fulana, o que você achou? Você aprovou os nossos cogumelos? Possível, muito possível que ela vai falar que sim. E possível que ela vai falar que foi o melhor que ela já comeu. Tanto porque a pessoa já comeu poucos cogumelos antes, e segundo, que os seus cogumelos vão ser frescos. Então você tem a oportunidade de pedir para ela uma recomendação. Fulana, por exemplo, Cláudia, então que tal você recomendar para aquele seu amigo ou para aqueles seus 3 amigos, 3 amigas veganos, vegetarianos, que não podem deixar de nos conhecer? Então de uma pessoa você vai para 4, de 4 você vai para 12, de 12 você vai para 36 e de repente você tem centenas de clientes assinando seus produtos
com vendas já feitas e você pode manter essa roda com alto lucro, com uma alta margem líquida para você manter, manter o seu negócio rodando. É lógico que aí sim exige mais exercício, exige mais tarefas para você despender, mas claro que você pode vender só para restaurantes e também você vai ter uma margem. Tem muitos produtores, a maioria faz, por enquanto, só o beabá de vender para clientes que já compram. Depois você espera que ele vá se fidelizar, certo? Na verdade não, ele vai pedir shimeji e aí você se vira para vender para ele, meu filho. Que você não pode parar de vender. Mas brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui. Terceiro ponto é o investimento mínimo inicial. Quanto que eu devo investir para começar uma produção teste? Fazer uma produção inicial. Quanto que você sugere, Igor? Eu sugiro R$10 ou R$10.000. Quanto que você acha? Na verdade, vou te falar, você deve já estar pensando nisso, eu não sugiro nenhum nem outro. E aqui são os 3 itens indispensáveis para um cultivo. Não tem como produzir sem a semente, não tem como produzir sem a terra, não tem como produzir sem o maquinário. Então, falei aqui só uma analogia à agricultura, mas as sementes do cogumelo, você tem que comprar algumas. As histórias, você vai ter que achar, mas é difícil, eu não sei produtor perto de mim. Se você tiver com o corpo mole, realmente, é melhor você começar outra atividade, mas, para ser sincero, você vai gastar aí 30 minutos, vai ligar para a Emater da sua região. Meu caro, onde que tem produtor de eucalipto que eu possa entrar em contato aqui? Você sabe? Tem tal, o WhatsApp dele é esse. Beleza, em 30 minutos você já resolveu esse pepino. E vou te falar, na minha região é muito mais difícil e a gente achou também. Mas o terceiro item, seguindo adiante, brincadeiras à parte, você pode ter sim dificuldade em achar o eucalipto, mas preciso te falar que vai ser uma vez só, ou então poucas vezes. Você pode fazer o teste com algumas espécies de eucalipto, com alguns fornecedores e, enfim, você vai quebrar a cabeça poucos minutos, poucas horas, não vai dar mais de um dia focado nisso para você achar um fornecedor. Terceiro ponto é a broca, e aí eu falo quanto que fica isso tudo, quanto que eu estimo que você possa começar com o investimento inicial. Primeiro, as sementes elas podem ser em 2 tipos, cavilhas e serragem. Tanto um quanto o outro, eu vou botar aqui em média. As cavilhas, geralmente um saco de cavilhas vem com 400 cavilhas. E as sementes vêm com 1,5 kg, 2 kg. E essa quantidade, tanto de cavilhas quanto de sementes, pode ficar em torno de uns R$40 por saco. Beleza, mas quantas toras eu consigo produzir com um saco de sementes, seja cavilhas ou sementes em serragem, inóculo em serragem? Eu posso produzir de umas 13 a 15, vamos botar 13 a 20? 13 em média para o saco de cavilhas com 400 cavilhas e um pouco mais para o saco de serragem. Eu digo um pouco mais, eu acho que eu sou meio mão de vaca, lá a gente consegue fazer de 20 a 30 toras. Mas estou botando aqui um valor baixo para que realmente você se surpreenda positivamente e não o contrário, beleza? Agora sobre as toras. Quanto que cada tora, quanto que você me indica de começar um cultivo inicial, um lote teste, um lote inicial de toras? Para eu gastar um final de semana e preparar esse trem tudo. Você pode começar aí com 80 a 200 toras. Quanto que vai ser uma quantidade mínima? Se você quiser começar com menos que isso, que eu não te aconselho. Você pode começar com 50 toras, que aí realmente deve ser o pedido mínimo, tanto de sementes quanto de, cavilhas ou de serragem. O pedido mínimo de cavilhas que eu conheço é pelo menos 3 pacotes. E o pedido de serragem você pode começar aí com 1, mas vai te custar, o frete vai te custar o preço do pacote de serragem. Então, para mim, não faz sentido não. Começa com pelo menos 3, o que eu aconselho é começar com uns 6 pacotes. O bom mesmo é começar com 10, que aí você vai produzir um lote bom de 130 toras. Você já vai poder se comprometer com alguns fornecedores, com alguns compradores dos seus cogumelos, e aí, quem sabe, você pode deixar ele de stand-by. Inclusive, uma estratégia interessante. Você não está vendendo arroz, você não está vendendo açúcar. As pessoas não têm o seu produto e precisam com urgência. Elas vão falar, quando que vai surgir cogumelos aí? Você já tem disponível? Você fala, não, mas assim que eu tiver eu entro em contato, ponto. Eu tenho clientes aqui, lógico, não é o melhor cenário, mas eu tenho clientes que estão longos meses esperando cogumelos e a gente não começou a fornecer porque a produção precisa crescer. Ponto. Ele não se lembra. Quando eu mandar a mensagem, ele pode mandar até uma segunda vez. Ele ou ela, a pessoa que quiser os cogumelos. Pode mandar a mensagem pela segunda vez
e aí sim eu falo, ó, vai sair daqui a tal dia. Ou então, realmente, eu ainda não consigo. E quando eu conseguir, você vai ser a primeira pessoa que vai receber a informação em primeira mão. Pode deixar comigo que eu te aviso. E pronto, o cliente vai esperar 3, 6 meses e ele nem vai mais se lembrar. E quando você mandar a mensagem, ele vai ficar feliz e não triste. Então isso daí é uma estratégia de crescer de forma orgânica, já recebendo os potenciais clientes agora, hoje, sem você precisar, né, esperar amanhã. Bom, seguindo aqui o cálculo, a vaca fria, né? A gente está falando aí de um custo de tora de uns 50 centavos a uns R$2 por tora. Vai variar demais conforme o metro cúbico das toras que você está pagando, ou então o metro linear, depende de qual é o produtor, depende do transporte, se ele vai fazer o corte. Isso daí você orça com ele, só estou te passando uma base de valor. Além disso, quanto que cada tora produz? Cerca de 600 a 1.300 gramas por tora ao longo de todo o ciclo. E cada quilo, né, a média do quilo que a gente vende, a média de venda, a média de preço do quilo de shiitake que a gente tem na nossa propriedade, ano passado foi R$56. Esse ano está em uns 60 e poucos, mas vou te ser bem sincero, você pode vender para pessoa física, estou soluçando aqui, para pessoa física você vai conseguir vender a uns R$70, a uns R$100, até mais do que isso. Para clientes que já compram mais volume, você pode vender um pouco menos, R$60, R$50, vai variar também conforme sua região. Show de bola? Seguindo agora a broca, só uma informação pontual, é uns R$150. Você pode falar, nossa, mas é caro, sei lá o quê. Caro é você perder seu tempo. Eu não estou te vendendo broca, só estou te falando o sincero. Já perdi boas horas com broca emperrada no meio de madeira, porque eu não comprei essa. Eu fui de birra, e a broca parou no meio de uma tora, eu perdi a tora, que eu tive que serrar, e eu tive que serrar para pegar a broca, porque eu não queria perder ela. Tirando as outras que eu já, enfim, não dá para produzir sem ser uma broca específica para madeira verde, específica para o cultivo de shiitake. Essa daqui é específica e você vai ter que fazer a aquisição dela. Agora, resumão geral, resumo da ópera. Você vai gastar aí de uns 600 a uns R$1.300 num lote inicial. Você pode até começar com menos que isso, com uns R$500, mas fica em torno disso um lote inicial. Então você pode começar com um pouco, sem comprometer sua rotina, seu trabalho, seus estudos, ou quem sabe você até já esteja aposentado e queira tirar um tempo livre, prazeroso, para fazer essa atividade. E vislumbrar um cultivo de cogumelos logo mais à frente, nos próximos meses. Então você pode começar com esse valor. Pode começar com mais, mas esse valor é o dos insumos e da broca. Além disso, claro, né, você vai questionar esse fator de multiplicação. 5 a 7 vezes a multiplicação do meu investimento em 2 anos, se tem uma pirâmide financeira, você está me vendendo criptomoeda. Na verdade, eu tenho que te dizer que a gente não contabilizou o seu tempo, que é o ativo que mais ia consumir, o custo e o investimento inicial. Você está investindo seu tempo, seu conhecimento aplicado, seu suor e, principalmente, entrando no mercado para entregar um produto que é de alta qualidade. Enfim, você vai estar fazendo essa multiplicação em média, é o que a gente calcula, em 2 anos, que é um ciclo de produção, mas que você já começa a colher boa parte dos seus cogumelos antes do 10º mês, na verdade no 8º mês em média, podendo ser até no 6º, depois de preparar sua história, você já colhe do 6º ao 8º mês boa parte dessa produção, beleza? Então agora, uma pergunta para você, vou ver se eu pego ali um cafezinho para dar uma... Deixa eu ver se tem. Tem um pouquinho de café. Então aqui é uma pergunta, você já está lendo o checklist. Vê se faz sentido para você. Show! Nossa, isso daqui é para levantar defunto, gente. Bom, vamos lá. Se você está em uma das poucas regiões propícias para o cultivo, se você é CLT e quer fazer renda extra, ou se você já está até aposentado e está pensando em tirar um tempo para uma atividade prazerosa, de qualidade, ter um refúgio mental mesmo, ou então você tem um terreno propício que chega água, pelo menos com mangueira, ou pode chegar com poucas adaptações, com poucos metros de mangueira, já chega água até o local. Se você tem pelo menos 30 metros quadrados, tudo aquilo que você respondeu no questionário, estou levando agora em conta. Se você pode começar com pelo menos um capital de R$500, podendo ser mais, e estar na sua propriedade, nesse local, em pelo menos alguns finais de semana, por mês, se você pode, e se você
realmente ver que esses pré-requisitos atendem à sua realidade, possível que você já saiba que eu vou falar da capacitação aqui agora. O que você não sabe é sobre os bônus e o valor exclusivo, que além de estar te dando de graça essa capacitação, que realmente falei várias das estratégias nossas que a gente usa, realmente eu vou te passar aqui o valor mais baixo que a gente já fez. Tá de graça. Tá quase de graça, né? De graça só essa capacitação. Mas vamos lá. Queria te falar que, afinal, o que é o método 3P do cultivo de shiitake em toras, cultivo de cogumelos comestíveis aí no seu terreno? Na verdade, a gente fala sobre os 3 pilares. Primeiro, a propriedade, que é o sinônimo de arrumação de terreno. Segundo, que é a produção, que é o passo a passo de cultivo. E terceiro, na terceira semana, são 3 semanas, na terceira é a promoção, que é a varredura completa das vendas dos seus potenciais compradores da sua região e de regiões satélite. Então, o que eu quero abordar aqui é que você comece um cultivo, tire o seu projeto do papel, seja para atender renda extra ou até vislumbrar uma oportunidade, sem hoje comprometer toda a sua rotina, que eu quero realmente que você comece de uma forma objetiva, gastando o mínimo viável e começando sem atrapalhar realmente seu trabalho, ou sua família, ou seus estudos hoje. Então, começar com poucos finais de semana e começar com pouco capital para vislumbrar uma oportunidade de negócio, ou então uma renda extra e, de repente, até um fornecimento, alimentos mais saudáveis para a sua família. Depende da finalidade que você quer. Aqui, alguns dos feedbacks dos alunos, eu não consigo ler aqui agora um por um, mas eu sei que a Nália, eu vou tentar ler, não, dá para ler sim. Vou botar aqui um pouquinho para cima, ó. A Nália comentou, por exemplo, eu gostei muito desse feedback, falou que está adorando o curso. O conteúdo é de fácil assimilação para iniciantes da área, é objetivo, responde rápido as dúvidas do Hotmart, né, que é a plataforma que a gente hospeda esse curso. O material em PDF é bastante direto e com grandes detalhes, com detalhes relevantes. Além disso, o Roberto ele curtiu demais, falou que está muito empolgado, comprou o e-book, aliás, ele adquiriu o curso inteiro, né? E é tudo muito bem explicado e com detalhes. Já adquiri tudo, começa no dia 17, realmente ele já comprou até as sementes, está entrando em contato com a gente, e ele realmente está bem animado. Além disso, o Murilo botou aqui um feedback, eu preciso ler para você. Olha só o que ele falou para mim. Você apareceu em nossa vida, a gente precisava encontrar uma pessoa para nos cortar esse tempo de aprendizado e a gente conseguiu encontrar você. O jeito que você apresenta o curso está nos ajudando muito e está nos dando muita força para a gente abrir esse nosso empreendimento. A gente está gostando muito, a gente está gostando bastante, ponto. Achei que tinha mais uma linha. Enfim, eu queria mostrar aqui alguns dos feedbacks, você pode estar conseguindo ler aí o do Thales, ou então do Rodney, que não aparece o nome dele, mas é esse da Hotmart aqui. Enfim, e de vários outros alunos que eu não conseguiria compilar todos aqui, mas realmente está sendo bem útil para você tirar o seu projeto do papel, sem gastar sua semana inteira realmente fazendo no seu tempo livre e vislumbrando, quem sabe, uma oportunidade, ou um refúgio, ou alimentos mais saudáveis aí para você, para sua família, ou para os seus vizinhos. Realmente, a vizinhança gosta muito de um produtor e quando eu comecei, realmente eu gostei desse novo ciclo de amizade de pessoas conhecidas que tinham interesse no cogumelo e começaram a me conhecer. Foi realmente muito bacana. Seguindo aqui adiante, só para pincelar por fim, e já vou falar dos bônus, para você que tem realmente um terreno, um sítio, uma chácara, você prefere atividades ao ar livre, talvez você até tenha um sócio com terreno ou com a mão de obra e você vai fornecer a segunda atividade. Se você quer entrar numa oportunidade nova, num novo empreendimento, não sabe nada sobre o cultivo e quer começar, você está cansado de perder tempo, perder horas no celular sem fazer uma atividade que vai te trazer um retorno, você quer cogumelos frescos e alimentação saudável aí na sua rotina, você tem algum operário, algum caseiro ocioso, você quer começar um potencial negócio aí na sua propriedade, ou você está aposentado e quer realmente tirar um tempo de qualidade, enfim, algumas dessas possibilidades para você. Eu realmente tenho aqui os bônus, que esses bônus são temporários, eu vou fornecer para você e eles ficam por tempo limitado, por isso que eles são temporários. Primeiro, que é o e-book do Manual de Shiitake em Toras. Muito útil para você que realmente está sem sinal na propriedade, você quer conferir alguma aula que você acabou de fazer.
Esse e-book ele tem mais de 40 páginas e várias ilustrações, tanto fotos quanto em vetor, para você entender imagens esquemáticas de cavaletes e por aí vai, para você fazer e já aplicar um cultivo na sua propriedade. Além disso, o bônus da comunidade dos fungicultores. Aqui são 3 meses de acesso e, como eu te mostrei o áudio passado, realmente a gente compartilha clientes sempre que aparece ou tira dúvidas, compartilha questões de aprendizado. Eu sou mais um produtor, beleza, faço engenharia agronômica, acompanho produtores, dezenas deles, mas sou mais um. A comunidade realmente ela compartilha conhecimentos e eu aprendo muito com pessoas que já são, já são comerciais há muito tempo, já são de mercado. Eu aprendo muito de vendas, de todos os cenários possíveis com a comunidade. Além disso, um bônus. Esse daqui é brincadeira não. Bônus de desconto em sementes. Eu vou te entregar desconto, é lógico que tem várias condições, vou te mostrar agora as condições, mas fala sério, tá bom demais para ser verdade, né? E por fim, uma aula que vai fazer você economizar, realmente economizar com um item específico, que tem um fornecedor, tem um cliente aí na sua região que possa ter vários desses itens que você vai precisar para um cultivo, você vai conseguir economizar centenas de reais. Pode ser que você compre por muito baixo custo ou então de graça esses itens, e eu falo isso nessa aula. Então aqui só pincelando o e-book, 40 páginas, uma linguagem acessível, ilustrações técnicas, fotos didáticas e tudo mais. Acesso à comunidade por 3 meses, o desconto em sementes e cavilhas. Aqui estão as especificações de todos os detalhes. É lógico que, como a gente não fornece, isso daí é bom, a gente não fornece sementes. A gente tem parceria com vários fornecedores ao longo do Brasil e alguns deles são parceiros e conseguem um desconto muito grande para a gente, muito grande ou relevante para a gente que faz compras mensais sempre grandes. Então aqui é mais um presente e por fim a aula extra. Então listando tudo aqui, fazendo uma continha de pão e sem falar que, sem ser arrogante, mas realmente a minha consultoria presencial ela não é barata. Eu preciso de deslocamento, preciso de hospedagem, sem falar que realmente quando a gente está em um cultivo maior, poucos são R$1.000 perto de uma produção, mas realmente é um custo alto. E eu envolvi aqui realmente mais de um mês fazendo essa capacitação, mais de um mês não, mais de 1.000 horas dentro de uma produção para depois demorar um mês para gravar o curso, gravar essa capacitação para conseguir entregar de forma acessível. Mas vamos falar aqui, vamos fazer a continha de pão. Isso ia ficar em R$1.696 e só hoje, se tiver em Black Week, pode ser que esteja, realmente está em 12 vezes de R$29,70. Isso daqui é o que você vai ter exclusivamente só porque você está nessa aula. Realmente é o preço mais barato que eu já fiz. Não sei até quando. Tanto esse preço, falo mais, quanto a aula vão estar disponíveis. E aqui eu realmente te chamo para você entrar na capacitação, começar hoje, já preparando o seu terreno ou pensando em locais produtivos do seu terreno, dividindo ele, ou então pelo menos no papel, ou anotando já alguns itens de aquisição. Começa hoje mesmo a começar seus cogumelos e vislumbrar ou renda extra, ou empreendimento, enfim, tudo que eu já disse. Comece agora e entre no método 3P para cultivar cogumelos em 3 semanas. Eu já preciso te dizer que tem garantia incondicional de 7 dias, então realmente eu te chamo aqui para começar um cultivo. É a última vez que eu te chamo. Tem várias pessoas que estão bebendo água limpa, começando um cultivo no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, até na Bahia, São Paulo também, Mato Grosso do Sul, até Mato Grosso, Sorriso do Mato Grosso, tem um produtor lá que está começando agora o seu cultivo com algumas adaptações. Então, todos esses estados já estão, alguns produtores que começaram há pouco tempo já estão bebendo água limpa, já estão adquirindo aqueles clientes potenciais que poderiam ser seus. Mas eu preciso te dizer que, assim no slide passado, como eu já disse, tem vários clientes que ainda não consomem. Você pode ter certeza, aliás, você pode conferir que tem clientes que você já espera que sejam produtivos. Então eu te chamo aqui pela última vez. Realmente você pode se arrepender de não começar hoje, então comece hoje mesmo a cultivar shiitake, entourage, cultivar cogumelos comestíveis. Aí na sua região, clica no botão abaixo que eu te espero na próxima página. Então esse daqui foi o webinário, eu já te espero na próxima página e realmente você já vai poder
começar com uma garantia incondicional de 7 dias. Se não fizer sentido para você, você reembolsa o seu dinheiro sem letras miúdas. Entre no método 3P e cultive cogumelos hoje no seu fundo de quintal, vislumbrando renda extra ou uma atividade lucrativa para sua propriedade, para sua família, para o seu futuro.